Olá, queridos professores. Estamos aqui para realizar mais um APTC da Diretoria de Ensino de Taubaté. Hoje o nosso tema será meio ambiente. E nós teremos aí a participação da doutora Alcineia, que é gestora do Viveiro Florestal de Taubaté. Então, dou aí as boas-vindas à nossa gestora Alcineia Guimarães de Castro. Eu sou Roxane Lopes de Melo Dias, vocês já me conhecem, sou professora especialista de currículo e interlocutora de educação ambiental. A doutora Alcineia, ela é doutora em engenharia mecânica, área de meio ambiente e agrária, pela Unesp de Guaratinguetá, com mestrado em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, bacharel em Engenharia Florestal, também pela Unidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e atualmente é gestora do Viveiro Florestal de Taubaté, Fundação Florestal, órgão da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, e hoje é nossa parceira, dentro aí dos projetos de educação ambiental, e em específico agora de uma eletiva de meio ambiente, que ao final eu vou estar apresentando para vocês. Esse ATPC, ele vem ao encontro do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho, e a data ela foi recomendada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Através do Decreto Federal número 86.028, de 1981, o governo brasileiro também estabeleceu que, nesse período, em todo o território nacional, se promove aí a Semana Nacional do Meio Ambiente. E para conversar com a gente, eu faço aí a primeira pergunta, para a doutora Alcineia. Qual é a finalidade, de nós termos esse Dia Internacional do Meio Ambiente, essa Semana do Meio Ambiente, esse mês comemorando o meio ambiente? Bom dia, Eu costumo dizer que a Semana do Meio Ambiente, na verdade, é para a gente começar a refletir sobre o nosso meio ambiente, mas, assim, não teria dia específico para o meio ambiente, a gente teria que ter cuidado com o nosso meio ambiente no dia a dia, porque o que é esse meio ambiente, Muitas vezes a gente remete meio ambiente a algo natural, como os parques, as estações ecológicas, áreas verdes, mas, na verdade, o meio ambiente é onde o homem está inserido, independente de ser um meio construído ou de ser um meio natural. Então, o próprio nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, se a gente for ver de maneira ampla, o nosso país, o nosso estado, o nosso município, a nossa escola, porque nós passamos muito tempo dentro da escola ou no nosso local de trabalho, isso é o meio ambiente. E nós temos que viver da melhor forma de vida com esse meio ambiente, para quê? Para que a gente tenha uma qualidade de vida. Porque nós necessitamos de tudo que está ao nosso redor que está relacionado com esse meio, principalmente os recursos naturais, A água, o ar. Se nós formos ver, tudo que nós temos vem de um recurso natural, ou biótico ou abiótico, Ou seja, dos seres vivos ou dos outros recursos que não têm vidas, que são os abióticos, como a água, como os minerais, o solo, a temperatura, o clima. Nós dependemos disso. Então, nós temos que tratar esse meio ambiente da melhor forma possível, porque, infelizmente, somos nós, seres humanos, que degradamos esse meio em que o próprio ser humano vive. Não existe nenhuma espécie no mundo, no nosso planeta Terra, que degrade o meio ambiente. Infelizmente, é o homem. Então, esse dia, ele vem para quê? Para a gente começar a refletir de como nós temos que tratar esse meio ambiente, Esse local onde a gente vive. Porque cada vez mais o homem ele vem poluindo, ele vem degradando. Então, é um momento de reflexão. Então, essa semana é para a gente refletir, Como que nós estamos tratando esse nosso planeta Terra, esse nosso meio ambiente,
a nossa escola, a nossa casa, o nosso bairro. Então, seria basicamente isso, professora. Muito legal, Cineia, né? A nossa casa, né? Nós temos que pensar dessa forma. Quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos aí, ou melhor, em proteção ao meio ambiente, nós estamos protegendo a nossa própria casa, né? Então, Exatamente. se a gente pensar o que é meio ambiente, nós podemos começar lá pensando no artigo 225 da nossa Constituição Federal, que afirma, né, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo tanto ao poder público como à coletividade, ou seja, à nossa sociedade, o dever de defendê-la e preservá-la para nós e para as futuras gerações. Eu acho que Exatamente. o que a professora Cineia colocou vai ao encontro realmente do que está disposto no artigo 225. E quando a gente fala em preservação do meio ambiente, a gente sabe que isso é fundamental, como colocado também pela professora, para manter a saúde do planeta e de todos os seres que estão presentes dentro desse planeta, né? Então, nós precisamos aí proteger os nossos recursos naturais. Para isso, professora, eu pergunto, qual a diferença entre preservar e conservar? Muitas vezes, né, nós usamos essas duas palavras, né, preservação e conservação, como sinônimos, e, na verdade, elas não são sinônimos, né? Quando a gente fala em preservação, a gente está falando em deixar intacto aquele recurso. Isso faz muito bem as unidades de conservação de proteção integral, como reservas ecológicas, reservas biológicas, estações ecológicas, os próprios parques, né, seja municipal, estadual ou federal. Então, aquele recurso ele tem que estar ali intacto, nós não utilizarmos economicamente, ou mesmo que não seja de forma que a gente possa obter aquilo ali. Preservar, eu posso usar aquele recurso, mas como? De forma indireta. Eu vou dar um exemplo. Se eu vou a um parque, né, eu vou lá para contemplar aquela natureza. Então, aquela natureza ela tem que estar preservada, né? Ou seja, as árvores, os animais que ali vivem, né? Tanto a flora quanto a fauna, os recursos hídricos, eles têm que estar ali intactos. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer uma trilha, que eu não possa tomar um banho de cachoeira, se aquele parque assim permitir o uso público. Então, eu estou usando esse recurso de forma indireta, ou seja, eu não estou me apropriando daquele recurso. Agora, a conservação, você tem que conservar aquele recurso, porque a gente sabe que é importante aquele recurso, mas eu posso utilizá-lo até economicamente, mas de forma sustentável. O que seria isso? Né? Nós precisamos de água, né? Para consumir, para beber, para fazer a nossa higiene, né? Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos de remédio, que muitas vezes vem de fonte da fauna ou da flora, mas nós temos que utilizar esse recurso de forma sustentável, ou seja, de forma que aquele recurso não vai ser levado à extinção. Então, é o que a gente fala do manejo, né, daqueles recursos. Então, eu posso utilizar uma determinada árvore para extrair algum tipo de substância para fazer, vamos supor, borracha, para fazer um medicamento, mas de forma o quê? Que eu não vou cortar todas as árvores do planeta daquela espécie que vai levar à extinção. Nós temos que fazer um manejo daquela espécie para que consiga conservá-la naquele ambiente dela natural. Tá? Então, a gente pode se apropriar daquele recurso, mas de forma sustentável, que aquele recurso ele ainda permaneça. Né? Outro exemplo também é a água. Nós precisamos da água. E a gente sabe que a água é um recurso finito. Se nós não cuidarmos da água, né, não fizermos o desperdício, esse recurso ele vai se tornar finito. Então, nós podemos usar esse recurso, mas de forma sustentável, né? De forma que não vá poluir e que para as futuras gerações eles consigam também utilizar esse recurso. Eu não sei se ficou claro, né? A preservação, a gente tem que deixar aquilo intacto,
a gente usa de forma indireta. Agora, conservação não. A gente pode usar de forma direta, mas, porém, de forma sustentável. Interessante, doutora Cineia. Então, nós fazemos muito mais a conservação do meio ambiente no nosso cotidiano do que realmente a preservação, né? Nós Exatamente. preservamos no momento, por exemplo, de uma visita a uma unidade de conservação, né? Como o Parque Estadual da Serra do Mar, que eu acredito que a maioria dos nossos estudantes e professores, eles conheçam. Mas a conservação é realizada no nosso cotidiano. E ela é Deveria, né, Roxane? Deveria ser feita, né, essa conservação. Muitos não, né, não fazem nem a conservação. O ideal seria que o ser humano ele utilizasse esses recursos, mas de forma sustentável, ou seja, realizasse a conservação. Então, quando falamos em educação ambiental, que é um tema contemporâneo transversal, que está presente na Base Nacional Curricular Comum e no nosso currículo, nós estamos falando muito mais em estar dando habilidade aos nossos estudantes para que eles promovam a conservação do nosso meio ambiente, né? Com E, é claro, certeza. eles têm que conhecer também a importância da preservação. Uma palavra muito interessante que a gente vai conversar daqui a pouco, doutora, é a questão da sustentabilidade. Nós já tivemos um ATPC, onde a gente falou dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde a base do nosso planeta está justamente nesse tripé da sustentabilidade. Gente, degradação ambiental, né? A doutora Alcineia acabou de falar. A degradação ambiental é um tema recorrente, né? Ele está aí presente no nosso cotidiano, né? E ele se refere justamente a esse uso desordenado da natureza, tá? Que você observa. A doutora Alcineia acabou de falar, né? Poluição dos recursos hídricos, a questão do desmatamento, a ampliação da emissão dos gases de efeito estufa, né? O aumento da geração de resíduos principalmente do lixo, né, a poluição do solo, entre outros, que são de suma importância para que a gente possa manter o nosso meio ambiente, né? Pensando nessas alternativas, a gente tem que fazer transformações efetivas, e essas transformações efetivas estão na mão de vocês, professores. Quando a gente coloca dentro do nosso cotidiano escolar esse tema contemporâneo e transversal tão importante que é a educação ambiental. Para isso, eu volto de novo para a doutora Cineia e pergunto: o que nós, educadores, podemos fazer para preservar o meio ambiente? A doutora Cineia também é professora universitária, tem aí um contato contínuo também com os estudantes do ensino médio, porque ela faz várias palestras em escolas. Então, eu acho que ela tem essa capacidade de nos ajudar, né? De o que nós podemos fazer para preservar o meio ambiente utilizando no nosso cotidiano, nas nossas unidades escolares. Eu mudaria essa palavrinha aí, Roxane, eu botaria conservar, né? Preservar, a gente tem que pensar em algo mais de legislação, né? Porque a preservação é deixar intacto mesmo esse recurso. Que as unidades de conservação, elas foram criadas, né, através do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, para fazer esse papel da preservação. Então, assim, como podemos conservar o nosso meio ambiente, né? Primeiro, nós temos que conhecer o meio ambiente, nós temos que saber a importância do meio ambiente e desses recursos ambientais que o Brasil ele é rico, né? Então, a partir do momento que a gente conhece esse nosso meio ambiente e seus recursos, como a nossa própria biodiversidade, quando a gente fala em biodiversidade, a gente está falando de recursos biológicos, né, naturais, seres vivos, né? E fora os seres vivos também, né, fora essa biodiversidade, essa megadiversidade, o Brasil também é rico em outros recursos abióticos, né, como a água, o próprio minerais, né? Então, primeiramente, o que nós podemos fazer? Nós precisamos conhecer. A partir do momento que a gente conhece essa nossa riqueza, e se tratando de Brasil, que é um dos países mais ricos nessa biodiversidade, aí sim, a partir do momento que a gente conhece, sabe a importância desses recursos, né? Nós começamos a nos conscientizar. E o que é essa conscientização? É você saber da importância disso para aquele determinado país, daquela região ou daquela
comunidade, e aí sim a gente vai ver a importância disso, e aí a gente vai querer conservar esses recursos. Então, primeiro nós temos que conhecer, depois, a partir do momento que a gente conhece, saber para que serve, e aí sim, né, a gente vai conseguir a conservação, porque aí nós vamos estar nos conscientizando. O Brasil, ele é o país mais rico em biodiversidade do planeta. Nós temos 197 países cadastrados, né? Ou seja, quase 200 países no mundo, né, no planeta Terra. O Brasil ela ocupa essa primeira posição. Aí eu pergunto, será que nós estamos dando importância para isso? Né? Se nós formos vermos a nossa volta, todos esses recursos, seja abiótico ou biótico, eles são os recursos naturais para termos tudo que nós temos à nossa volta, né? Todos os produtos que nós temos à nossa volta. Né? Se nós temos energia, vem de um recurso natural, se tratando de Brasil, né? A maioria desse recurso vem da água, né? Que é um recurso hídrico. A nossa roupa, o nosso livro, as construções vêm de um recurso natural. E o Brasil, ele é rico nisso, nesses recursos. E isso tem uma importância muito grande para um território, para um país e para o mundo. Então, a partir do momento que a gente se conscientiza disso, nós conseguiremos fazer essa conservação, usar esses recursos de forma sustentáveis para que as futuras gerações possam, né, conviver, presenciar e ter à sua disposição esses recursos ambientais. Perfeito, doutora Cineia. Provoquei, né? Coloquei o preservar justamente para que todos pensem, né? Nós temos que preservar sim, mas o que a gente consegue mais realizar dentro do nosso cotidiano é justamente o processo de conservação. E vai justamente por essa cadeia, né? Primeiro eu reconhecer, depois eu entender a importância para depois eu poder realmente ter atitudes conservacionistas, né? Daí a gente fala, já conversei com vocês sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele já está inserido lá no nosso artigo 225 da Constituição Federal, satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as futuras gerações. Né? Então, é um modelo que prevê aí a integração entre aquele tripé que nós já conversamos, economia, sociedade e meio ambiente. Né? E você tem, sim, um crescimento econômico considerando duas vertentes muito importantes, que é a inclusão social e a proteção ambiental. Onde que nós conversamos isso? Lá no nosso ATPC dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E para aprimorar os nossos conhecimentos, pergunto agora, doutora Cineia, qual a importância desses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a vertente da conservação ambiental? Então, Jane, nós seres humanos, né, querendo ou não, a gente se apropria desses recursos ambientais, né? Tudo à nossa volta, tudo que o homem constrói, ele necessita desses recursos ambientais. Então, a gente não consegue fugir desse desenvolvimento, né, econômico, desse desenvolvimento. Ninguém consegue voltar à idade média, né? Ninguém consegue hoje viver sem um computador, sem um celular, tá? Mas a gente tem que pensar nesse desenvolvimento de forma sustentável, tá? E o que é esse desenvolvimento de forma sustentável? É justamente nós obtermos esses produtos a partir dos recursos ambientais de forma sustentável. Né? O que seria de forma sustentável? Que eu já até falei, né? Nós utilizarmos esses recursos ambientais, mas que a gente não leve isso à extinção. Então, nós temos que viver em harmonia com esse meio ambiente, com esses recursos que nós temos aí. Mas o quê? De forma sustentável. Então, a partir do momento que existem novos produtos, esses produtos eles têm que ser
produzidos de forma sustentável. Ou seja, se nós utilizamos água, nós temos que utilizar essa água de forma sustentável, fazer o reuso dessa água, despoluir essa água. Então, se nós vamos usar, sei lá, 1.000 litros de água para um único produto, então que essa água ela possa ser reutilizável, ela possa ser despoluída. Então, isso é uma maneira da gente estar fazendo o desenvolvimento sustentável. Se eu vou trabalhar com uma construção civil, uma madeira, que essa madeira seja produzida de forma sustentável, ou seja, que não degrade ou degrade muito pouco esse meio ambiente. Tá? Então, a gente não foge, não consegue mais fugir desse desenvolvimento sustentável, até porque nós temos que viver harmonicamente com esse meio ambiente, porque senão o homem ele vai ser o causador da destruição da sua própria espécie e do seu próprio planeta, e nós sabemos que nós necessitamos desse recurso. Tá? Então, é muito importante que as indústrias, que as empresas, que as escolas, né, que nós, enquanto cidadão, pensamos em maneiras de estar fazendo esse desenvolvimento sustentável. E, às vezes, em pequenas atitudes. Tá? A gente não precisa estar ligado à indústria. Pequenas atitudes, elas se tornam sustentáveis. Tá? Então, se a gente pensa numa reciclagem, se a gente pensa em não tacar lixo na rua, se a gente pensa em não usar produtos orgânicos, né? Uma horta caseira, uma horta escolar, na merenda do aluno. Então, isso é um desenvolvimento sustentável. Não vou estar usando pesticidas, herbicidas que poluam o rio. Isso é pensar sustentavelmente. Perfeito, doutora Alcineia. Então, com essa linha de pensamento, né, eu coloco aí para vocês revisitarem, caros professores, o nosso ATPC, onde nós falamos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Nós sabemos que nós temos 17 objetivos. Esses objetivos, eles permeiam a parte econômica, social e ambiental. Mas, nesse momento, a gente pede para vocês revisitarem principalmente as vertentes ambientais, né? Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre eletivas de meio ambiente, onde a gente tem o tema principal, a água. Mas, antes disso, eu faço mais uma pergunta para a doutora Cineia. Qual o papel do professor e do estudante nesse alicerce? Né? Você, como uma gestora, doutora Cineia, de uma unidade de conservação, mas que também trabalha com educação ambiental, inclusive dentro da sua gestão, qual que é esse papel, tanto do professor como estudante, para que você tenha esse processo de conservação ambiental? É como eu comecei hoje falando, né? O papel tanto do professor quanto do estudante é fundamental. Hoje, né, a gente já trabalha com as metodologias ativas, que o próprio estudante ele é o ponto central do aprendizado. Muitas vezes, muito professor, ele aprende com o seu aluno e vice-versa, né? E o aluno aprende com o professor. Então, o professor é aquele mediador do conhecimento. O professor é aquele que vai facilitar o conhecimento do aluno, né, do estudante. E, por sua vez, o aluno também, né, ele vai ajudar tanto o professor e a ele mesmo nesse conhecimento, nesse processo. Então, é fundamental o papel do professor, do estudante, nesse processo, né, da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente. Naquele momento ali da sala de aula, da escola, que nós podemos colocar em prática através dos nossos projetos, através das nossas disciplinas, né? Esse conhecimento, e para o quê? Para ser aquela sementinha, né, plantada para desenvolver, né, a conscientização do nosso estudante. Né, em pequenas atitudes. Às vezes a gente acha que deva ser coisas grandiosas, mas não, pequenas atitudes, né, de não poluir, de fazer a reciclagem, de conservar a água, de usar menos copos descartáveis dentro da escola, cada um ter seu copinho. E aí o estudante ele pode levar isso para a sua casa,
porque muitas vezes os pais, né, os familiares não têm aquele conhecimento e o estudante ele pode estar levando. Então, assim, o papel do professor é ser mediador nesse conhecimento, né, e construir com o seu aluno essa consciência, essa conscientização em relação à sustentabilidade, à preservação, né? Porque nós precisamos desses recursos. Então, é fundamental, né, o professor construir com o seu aluno essa conscientização, porque a partir do momento, às vezes a gente nem precisa ter o conhecimento, aquele conhecimento acadêmico, né? Mas a partir do momento que a gente tem essa conscientização, aí sim eu acho que a gente pode dizer que nós somos educados ambientalmente, se a gente de fato pratica aquilo que a gente preconiza, né? Que vai ser a sustentabilidade, ou ter ações que não vá poluir o meio ambiente. Isso é a conscientização. Então, o indivíduo ele só se torna conscientizado se realmente, de fato, ele colocar em prática isso que ele aprendeu e que ele sabe que vão ser ações que não vão estar poluindo, degradando, destruindo esse meio ambiente. Muito importante, né, professora Elcineia? Tanto a questão das metodologias ativas, professores, é uma palavra mágica aí para vocês hoje são mediadores do processo, né? O estudante, ele é o protagonista do seu aprendizado. E a partir do momento que vocês conseguem desenvolver essa conscientização, esse interesse pela conservação ambiental, transpõe isso também, né, para a casa desse estudante. Vai para a sua família, vai para a sua comunidade, e isso se transforma numa rede, e é essa rede que vai trazer para a gente um pouquinho de proteção ambiental. A professora Elcineia, né, enquanto gestora aí, do Viveiro Florestal, era nossa parceira, já desenvolveu alguns trabalhos muito interessantes junto à Escola Mazela. E dentro da Escola José Mazela tem um projeto que foi levado, inclusive, pela nossa supervisora Maria Lúcia, até o Japão, quando ela foi acompanhar o projeto JICA. Foi quando eles construíram uma cartilha de meio ambiente, e essa cartilha de meio ambiente ela foi transposta para a sociedade, para, né, os seus familiares, para a sociedade como um todo, para que a gente pudesse ter aí ampliado esse processo, como eu falei, sai da escola e vai para a comunidade. Isso é o mais importante dentro desse processo de educação, né? E daí é onde eu falo para vocês. Hoje nós temos uma eletiva de meio ambiente. E eu convidei a doutora Elcineia, que para mim é Neia, né, porque é minha amiga particular, já foi minha diretora. Então, assim, eu a convidei porque dentro dessas eletivas de meio ambiente, nós temos 3 eletivas específicas que eu vou estar apresentando para vocês. Já está lá no caderno de eletivas, que vocês encontram no site da EFAP. Vou deixar o link para vocês também no material. E convido vocês a participarem dessas eletivas de meio ambiente. São 3 eletivas, uma para o 6º e para o 7º ano, voltado à questão dos guardiões da água, uma para o 8º e 9º ano, voltado à questão da água, a alimentação e a importância da saúde como um todo, e uma para o ensino médio, que ela daí já é mais global, com essa questão, né, de gestão de recursos hídricos mesmo, que é tão importante para nós. Então, eu deixo aí para vocês, elas estão, como eu falei para vocês, no currículo em ação. São 3 eletivas específicas, cada uma para um grupo de ano série, e nós vamos poder contar, né, quem optar por essas eletivas vai poder contar aí com o apoio do Grupo da Cima. Em específico, o Grupo da Cima aqui na nossa região é justamente a doutora Elcineia, nós temos a doutora Vânia e nós temos o doutor Humberto. Os três são do Viveiro Florestal, onde a Neia é a nossa gestora, e que vão estar aí apoiando o desenvolvimento desse processo. Tá? Essas eletivas de meio ambiente, nós já temos algumas de sustentabilidade sendo desenvolvidas em várias unidades escolares, e agora a gente quer um olhar mais específico para a água. A doutora Elcineia também tem um projeto, esse projeto é específico para a Escola Mazela, onde ela trabalha também com a questão de captação de carbono, mas que também está diretamente relacionado com a questão da conservação do recurso hídrico e da nossa natureza como um todo. Tá?
Doutora Cineia, passo aí a palavra para você poder encerrar, mas desde já deixamos aí o nosso agradecimento. Em especial, Elisete também te agradece pela participação e pela cooperação dentro desse processo. Tem-se também o agradecimento do nosso dirigente, Marco Paulo Balestreiro, e da nossa supervisora, Maria Lúcia, que é a supervisora que me acompanha na pasta de meio ambiente. Passo a palavra para que você possa fazer o encerramento para nós. Eu que agradeço, tá, Roxane, essa participação. Eu já trabalho há mais de 25 anos, né, nessa área do meio ambiente, e é importante a gente levar, né, para os nossos professores, para os nossos alunos, né, plantar aquela sementinha para que que é, né, o nosso futuro, aí que podem estar ocupando posições aí governamentais, de desenvolver essa conscientização ambiental, de conhecer esse nosso país, de conhecer os nossos recursos, conhecer a importância de um país ter tanta riqueza biológica, tantas riquezas naturais, e nós sabermos preservarmos, conservarmos esses recursos, né? O Brasil é muito importante em relação a isso, e muitos não conhecem, não sabem, tá? E muitos também não se interessam, então é importante que a gente leve essa palavra, né? Que não fique também aqui só na Semana do Meio Ambiente, que a gente possa estar tendo ações ao longo do ano em relação a projetos, às atividades, e quando vocês puderem, venham conhecer aqui o Viveiro Florestal de Taubaté, fica aqui na rodovia. A gente recebe estudantes do município, né, de Taubaté e de outros municípios também, para mostrar o nosso trabalho aí referente à educação ambiental, à preservação, à conservação desses recursos, tá? Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada, doutora Alcineia. Obrigada a todos pela participação. Um excelente dia para todos vocês, professores.